Simbora estudar. Poeminho do Contra, Mário Quintana. Precisamos falar um pouquinho sobre Mário Quintana, esse poeta modernista muito importante, né? Viveu bastante, né? Morreu aos 88 anos, se eu não me engano, tá? Uma pessoa que em vida teve o reconhecimento de um grande poeta, porém, aí, né, tentou por 3 vezes entrar para a Academia Brasileira de Letras e foi recusado. Inclusive, em uma das vezes, por um ministro do governo militar, né? Concorreu contra um ministro do governo militar sem expressão alguma, né, na literatura, mas por questões políticas, né, o ministro lá do Figueiredo entrou em seu lugar, tá? Então, Mário Quintana, né, teve essa questão com a ABL, ali na Academia Brasileira de Letras, que não foi aceito, tá? Isso não ficou bem resolvido. É uma coisa que incomoda bastante, né? Você ver hoje que um poeta tão grandioso como o Mário Quintana ser deixado de lado, tá? Mário Quintana de Porto Alegre, tá? Isso na obra dele fica bem claro, né? Sempre deixou isso bem claro, né? Essa questão ali dele ser gaúcho, tá? Uma pessoa que em vida não se casou, não teve filhos, né? Viveu uma vida bastante solitária e a gente percebe muito isso nos seus poemas também, tá? O poeminho do Contra, né? Que nós estamos analisando aqui hoje, tá? É um dos poemas assim mais conhecidos, né, da literatura brasileira. Eu cresci com esse poema ali, né? Desde a primeira vez que eu li esse poema, ele ficou na minha cabeça, grudou ali, tá? E é incrível como apenas 4 versos, né, tem tanta expressividade, dá para fazer uma análise bem longa sobre ele, tá? Então vamos lá. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Tá? Então nós vamos dividir aqui, dividir 4 versos, né? Até curioso, né? Mas nós vamos dividir aqui esses 4 versos para análise em 2 partes, tá? As rimas aqui são AB, tá? Estão, passarão, caminho, passarinho, tá? Poema bem simples, uma estrutura bem simples, mas que traz tanta coisa, como eu já disse antes. Então vamos lá. Poeminho do Contra, já começa pelo título, né? Poeminho e não poeminha, tá? Poeminho do Contra. Por quê? Porque é contra algo que está aí, né? Vê como um adversário. Então ele vem para dizer isso, que é contra o quê? E aí vem. Todos esses que aí estão. Esse advérbio aí é muito importante, tá? E perceba esses, né? Estão para lá, não estão aqui comigo. Aí não estão aqui comigo. Então é o outro lado. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, ou seja, me atrapalhando, né? Enchendo meu caminho de obstáculos, aí não deixam eu ir para frente. Eu já vi algumas pessoas falando sobre essa questão, né, ligando essa questão, a questão dele não ter entrado na BL, tá? A gente não tem nada a ver porque esse poema é anterior a isso, tá? Esse poema é da década de 70. E o que vivíamos na década de 70? Ditadura militar. Então tem muito mais a ver com a questão da ditadura militar, tá? Então esses que aí estão no poder, atravancando o meu caminho, tá? E percebam como hoje é muito parecido. Nós poderíamos estar com esse poema, né, do Mário Quintana, dizendo assim: todos esses que aí estão no poder hoje, aqui no Brasil, 2022, esses falsos defensores aí, né, daqueles, né, da moralidade por aí, né, esses que só atravancam o nosso caminho, tá? Então, vamos lá. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. E agora vem a segunda parte do poema, né, que é a quebra de expectativas. Tá? Eu acho que a genialidade desse poema está nessa quebra de expectativas. Tá? Eles passarão. Beleza, tá? Todo mundo entendeu aqui, né? Eles passarão, ou seja, chega um dia que eles não estão, mas aqueles passarão, eles irão embora da nossa vida, né? E aí eu passarei, né? Eu passarei. Se ele fosse conjugar o verbo, não. Eu passarinho. E aí nós percebemos que ele usou o passarão
não como um verbo, né? Não como futuro do verbo passar, e sim como pássaro de pássaro grande, né? Ou de passarão, sim, como verbo. Mas nós temos ali o passarinho, né? Passarinho seria conjugando o verbo passarinhar, né? Ou seria uma brincadeira ali apenas com, né, com o diminutivo de pássaro, tá? Então, eles passarão, eles não estarão mais aqui. Eu, passarinho, eu serei livre, né, como um passarinho. Eu voltarei a ter a liberdade, eu poderei voar, eu poderei ir para todos os lugares, eu poderei cantar tranquilamente, tá? Brasil 2022 aqui, né? Agosto de 2022, falando sobre esse poema, né? Na esperança aí de que em outubro, a partir de outubro, as coisas mudem, né? Para janeiro de 2023 e nós podemos ser passarinhos novamente, poder ter liberdade, poder voar, poder cantar livremente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!